Eu quero ler com os irmãos, por gentileza, Apocalipse capítulo 21, sentados mesmo, como os irmãos estão, podemos ler esse texto de Apocalipse capítulo 21, o versículo de número 5. Apocalipse capítulo 21, versículo de número 5. Os irmãos acharam? Podem dizer amém? Amém. Diz assim: e o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Eu gostaria que a igreja, de forma uníssona, repetisse comigo a expressão: eis que faço novas todas as coisas. Os irmãos podem repetir comigo no 3? 1, 2, 3. Eis que faço novas todas as coisas. Muito bem. Nós estamos, apesar de já no segundo mês do ano de 2025, nós estamos no começo do ano. E se tem uma coisa que nos inspira o início de um novo ano, é exatamente a ideia de viver algo novo, de ter uma novidade. Nós gostamos de ter e de comprar e de desfrutar daquilo que é novo. Hoje, por exemplo, quando eu falei com o pastor Diego, eu disse para ele: olha, eu estou sem carro, vou de Uber, ou se de repente algum irmão puder me pegar, porque eu estou comprando um carro novo. E olha, é uma bênção quando você compra um carro novo, né? Quando você compra uma roupa nova. Essa camisa aqui é nova, eu comprei e já vim para cá, já usar. Chegou ontem. E por que eu estou falando disso daqui, usando a minha vida como exemplo? Não é para mostrar que eu estou comprando coisa nova, não. É para dizer que tudo que é novo nos causa uma alegria, uma euforia, um contentamento. Nós amamos o novo. E enquanto crentes em Cristo, nós cremos que Deus faz algo novo. Aliás, essa não é apenas uma expectativa nossa, essa é também uma realidade bíblica. Nós cremos que a Bíblia diz que Deus faz coisas novas. Eu queria ler com os irmãos Isaías 43, 18 e 19, quando o profeta Isaías, 730 anos antes de Cristo, aproximadamente, ele fala sobre Deus como aquele que traz novidades para o seu povo. Diz assim, Isaías 43, 18 e 19: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que eu porei um caminho no deserto, e eu porei também rios no ermo. É interessante que, biblicamente falando, desde o Antigo Testamento até o Apocalipse, Deus se apresenta como aquele que faz coisas novas, coisas inéditas, coisas disruptivas, coisas inaugurais, coisas vanguardistas, coisas surpreendentes. Quando chega no Novo Testamento, o Senhor Jesus, ele tomado também desta consciência, ele confirma esta verdade. Jesus não questiona isso, pelo contrário, ele endossa, ele corrobora, ele confirma, ele chancela. Jesus ratifica que Deus faz coisas novas. Se a gente puder ler, por exemplo, o texto bíblico de Mateus, capítulo 9, versículos 16 e 17, aqui nesse texto, Jesus vai falar, em Mateus, capítulo 9, versículo 16 e 17, Jesus vai falar que aquilo que ele estava fazendo era novo,
e ele vai tomar duas figuras alegóricas, a figura do vinho e a figura da roupa, e ele vai dizer: não se coloca vinho novo em odres velhos. E por que não? Porque o vinho, quando ele é colocado novo sobre um odre, o que é o odre? O odre era um recipiente que era construído, que era confeccionado a partir da costura do couro de alguns animais. Pegava o couro do animal, costurava como se fosse uma bolsa e deixava uma ponta dessa bolsa como se fosse aqui um cano, e ali você colocava algum tipo de líquido, podiam colocar mel, podiam colocar leite, podiam colocar água, mas o que colocavam mesmo era vinho. E aí, quando o vinho era novo e você colocava em odre velho, o vinho novo começava a fermentar e ele começava a multiplicar o seu volume, e ele forçava o odre para que o odre fosse expandido. E se o odre fosse velho, um odre antigo, um odre de muitos anos, ele não suportava uma carga nova, ele não suportava uma quantidade nova de vinho, e na costura do odre ele se rompia, na costura do odre ele roturava, ele abria. E aí então Jesus vai falar a respeito do que ele estava fazendo e a respeito dessa mensagem de Deus. Jesus vai dizer: Deus faz coisas novas, e às vezes aquilo que Deus faz é tão novo, é tão inaugural, é tão surpreendente, é tão ensejador, é tão disruptivo, é tão extraordinário, que precisa haver uma transformação na vida daqueles que vão receber o novo de Deus, porque não adianta vir com coisa nova para mentalidades antigas, vir com coisas novas para sentimentos antigos, não adianta, é preciso trazer o novo, mas mudar também o ambiente, mudar também o recipiente, mudar também o repositório daquilo que vai receber o que é novo. Mas Jesus falou que Deus faz coisas novas. É interessante que nessa mesma passagem de Mateus capítulo 9, versículo 16 e 17, Jesus vai falar que não se pode colocar uma costura nova numa roupa velha. Quando a roupa está esgarçada, quando a roupa está fragmentada, quando a roupa está rota, quando a roupa está praticamente se dissolvendo, não adianta você pegar um remendo novo de um tecido recentemente feito e tentar remendar. Por quê? Porque o que é que vai acontecer? Aquele tecido novo, ele vai pressionar, ele vai criar uma resistência para aquele tecido velho, e aí então aquela roupa ou aquela peça que é de um tecido velho, aí ela vai rasgar em outro ponto, ela vai esfacelar, ela vai dilacerar, ela vai fragmentar-se, ela vai decompor-se. Então Jesus falou: olha, Deus faz coisas novas, mas às vezes para receber coisas novas de Deus é necessário também mudar a mente, é necessário mudar o coração, é necessário mudar a disposição. E eu quero te convidar hoje aqui a se preparar para coisas novas que Deus vai fazer na sua vida, a deixar que o seu coração esteja aberto, a sua alma e a sua mente abertos, para que Deus possa derramar sobre você novidades para esse ano de 2025, em nome do Senhor Jesus. O apóstolo São Paulo, quando ele vai escrever nas doutrinárias, ele toma esse caminho também, e ele admite que Deus faz coisas novas. Por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas são passadas e eis que tudo se faz novo. Quem está em Cristo, quem recebeu Jesus,
Quem já participou do batismo, da ceia, já está integrado à igreja, já está como um cristão funcional, já está banhado pelo Espírito de Deus e envolvido nesse compromisso com Deus, deve viver nessa dimensão, nessa expectativa, nessa realidade de coisas novas. Paulo diz: as coisas velhas são passadas, devem ser abandonadas, devem ser desprezadas, e você deve se abrir para algo novo e extraordinário que Deus há de fazer. Aliás, quando Paulo trabalha em Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 4, ele diz: agora, se vocês morreram com Cristo pelo símbolo do batismo, e ao saírem do batismo, vocês também viveram a experiência de ressuscitar com Cristo, quer dizer, quando entraram na água, foram mortos em Cristo, e quando vocês saíram da água, foram ressuscitados em Cristo. Paulo diz em Romanos 6,4, agora, já que vocês morreram e ressuscitaram em Cristo, que vocês vivam e andem em novidade de vida. A nossa perspectiva é outra, a nossa esperança é outra, o nosso ânimo é outro, os nossos sonhos são outros, nossos desejos são outros, as nossas expectativas são outras. Deus tem coisas novas para cada um de nós. Deus tem coisa nova para nós. É interessante que o apóstolo vai continuar esse tema em Efésios 4:24, e ele vai dizer: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira santidade e em verdadeira justiça. Aqui Paulo diz: revistai-vos do novo homem. Deus faz coisas novas, mas não é possível que você vivencie as coisas novas de Deus se você não tiver disposto a mudar na sua mente, disposto a mudar no seu coração, disposto a mudar na sua agenda. Se você de fato e de verdade não tiver disposto a mudar, não há novidade para você. Mas se você está cansado de mais do mesmo e quer viver algo diferente e extraordinário, Deus tem algo novo para a sua igreja. Deus tem algo novo para você, acredite nisso. É claro que quando nós pensamos em Deus fazendo coisas novas, nós temos uma perspectiva disso, que é uma perspectiva escatológica, ou seja, Deus faz coisas novas no sentido escatológico. Deus fará novo céu e nova terra, nova Jerusalém de Deus, novo estado de glória. Tudo bem, mas eu não quero falar nesta perspectiva, porque aquela perspectiva escatológica nós a viveremos certamente, mas eu quero dizer que antes de chegar à plenitude da novidade, enquanto a gente vai caminhando, peregrinando e palmilhando a nossa história, a nossa biografia nesta terra, Deus vai fazendo coisas novas. Ele vai fazer sim algo novo lá no amanhã, na eternidade, mas Ele também faz algo novo aqui e agora. Ele muda as coisas aqui e agora em nome de Jesus. Pega na mão desse gentil irmão que está aí do teu lado, ou desta irmã. Se você puder olhar no olho dele ou dela, olhe. Diz que tem 3 classes de pessoas que não olham uma no olho da outra: os falsos, os que devem e os que vão pedir dinheiro emprestado. Se você não olhar para esse irmão, você vai ter que emprestar algum para ele até depois do carnaval. Então olha bem para ele e fala: dá uma olhada para mim, você não pedir dinheiro emprestado para mim. Olha para mim, Deus vai fazer coisas novas na sua vida. Aleluia. Agora diga para ele com voz profética: se abra para o novo de Deus, se prepare para o novo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Se prepare para receber o novo de Deus em nome de Jesus. Deus vai fazer coisas novas. 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 Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Deus vai fazer coisa nova. Lá na tua família, na tua casa, Deus vai fazer coisa nova. Nesse ano de 2025, entra com boa expectativa. Aleluia, glória a Deus. Deus vai fazer algo surpreendente na tua casa.
Oricandore manarashura bacandaramai. Erecandore manacanto que terimashurabai. Lamanaracandaramai. Aleluia, aleluia, aleluia. A pergunta que nos vem é: quando o Senhor faz então coisas novas? Deus faz coisas novas a partir de algumas coisas. Em primeiro lugar, Deus faz coisas novas quando é o exato momento de Deus cumprir palavras antigas. Tem uma coisa que são as palavras que Deus vai dando para a gente ao longo da nossa vida. São as chamadas palavras antigas ou promessas antigas. E a gente vai vivendo a nossa vida com aquela palavra, mas sem que a nossa realidade mude completamente. Mas chega o dia que Deus cumpre com a sua palavra. Chega o dia que a palavra antiga se concretiza, ela se materializa. Ela sai do mundo da abstração e ela vem para o mundo concreto. Ela sai do mundo do intangível e vem para o tangível. Ela sai do mundo mental e vem para o mundo palpável. E quando Deus cumpre palavras antigas, Ele faz coisas novas na nossa vida. Por isso, se você tem recebido promessas de Deus, entre nesse ano de 2025 com boa esperança e boas perspectivas, porque nesse ano Deus vai cumprir palavras, promessas e dizeres antigos a seu respeito e a respeito da tua vida. Não duvide do que Deus vai fazer, não duvide do que Deus vai fazer, porque Deus, Ele cumpre palavras antigas na nossa vida. Eu estava namorando a Mônica, e aí a gente frequentava a vigília, e um dia eu estava lá na vigília, era o pregador, e jovenzinho assim, eu solteiro, ela solteira, a gente namorando, e de repente a gente viu lá um irmão cantando, e o pessoal falou: esse aí é profeta. Só que ele tem um parafuso a menos, porque todo profeta, ele é um ser especial mesmo, né? Ele é um ser diferente mesmo. Aí eu via nele assim, o jeitinho dele, eu falei: bom, tudo bem, mas se Deus está falando, vamos ver o que vai acontecer. E aí foi interessante, numa determinada hora, ele olhou para ela assim e disse assim: ô moça, você está se preparando para casar e você está preocupada onde você vai morar, né? Eu quero dizer para você que enquanto eu estava cantando ali, Deus falou para mim: avisa para ela que eu estou preparando um apartamento para ela morar, e ela não vai pagar nada, e vai morar quanto tempo ela quiser nesse apartamento. Aí você recebe? A Mônica assim, eu também assim e tal, meio que assim, será, né? Mas tudo bem, nós guardamos aquela palavra. Tempos depois, cerca de mais ou menos um ano depois, 8 meses, eu arrumei um emprego. Eu trabalhava aqui na Barra Funda, em São Paulo, e eu arrumei um emprego para trabalhar em Natal, no Rio Grande do Norte. Cheguei lá em Natal, no Rio Grande do Norte, a empresa me colocou para morar num hotel residência, lá na Avenida Salgado Filho, ali em Natal. E aí eu fiquei morando. Com 3 meses, a empresa me chamou e disse assim: Henrique, nós agora alugamos num condomínio aqui vários apartamentos para funcionários, e você vai ter o seu apartamento também. Você tinha falado para nós que ia para São Paulo para casar, vai em São Paulo e casa e traz a esposa para cá, porque a gente vai manter esse apartamento aqui para você enquanto durar o contrato aqui com a gente. E aí nesse apartamento você não vai pagar o aluguel, você não vai pagar o condomínio, não vai pagar água, luz e nem gás. Você não vai pagar nada, a gente vai pagar aqui, está dentro do seu contrato. Eu disse: que maravilha, Deus cumpriu com a sua promessa, com a sua palavra. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Nós moramos nesse apartamento por 2 anos lá em Natal, no Rio Grande do Norte. A minha esposa passou num concurso aqui em São Paulo, a gente voltou, ela assumiu o concurso, trabalha nesse concurso até hoje, e a gente veio embora. Mas esse ano de 2025, Deus nos deu a oportunidade de irmos a Natal, lá no Rio Grande do Norte, passearmos e vermos os nossos amigos. E eu passei lá na empresa que nós trabalhamos lá,
e eu fui lá para ver algumas coisas, e quando eu chego lá, eu perguntei para o rapaz, e o funcionário tal, está trabalhando aqui, e o outro está trabalhando aqui, e o outro está trabalhando, tinha uns 10 funcionários. Ele disse assim, todos eles continuam aqui. Falei, estão morando aonde? Lá num apartamento tal. E quem que está pagando? A empresa paga, eles não pagam nada. Se eu quisesse permanecer lá, eu estava vivendo essa palavra e essa promessa até hoje. É claro que Deus depois fez outras coisas, nos conduziu por outros caminhos, mas nunca duvide de uma palavra profética de Deus para a sua vida. Nunca duvide daquilo que Deus fala com você. Quem sabe é esse ano que Deus vai cumprir promessas e palavras antigas, em nome de Jesus. Você acredita que Deus vela sobre a sua palavra? Você acredita que Deus fala e mantém a sua palavra? Aleluia, Deus vai fazer algo novo, eu creio, e Deus faz quando Ele cumpre promessas antigas. No ano passado eu tive 2 experiências interessantíssimas. Me lembro um dia que nós estávamos num almoço de família. Nesses almoços de família de domingo saem as maiores e as piores pérolas. E aí então a Mônica, conversando comigo, disse assim, Henrique, porque ela tinha morado no Canadá e eu só tinha rodado aí por Jandira mesmo, Jandira e Itapevi mesmo. Aí ela pegou e falou assim, Henrique, nós vamos viajar muito, num almoço de família assim. Aí a minha irmã olhou assim, eu era namorado da Mônica, ela olhou assim e falou assim, eu vou te falar uma coisa, Mônica, o Henrique, o máximo que ele vai fazer é te levar lá para estação de trem Júlio Prestes. Isso porque pagando uma passagem você chega lá na estação Júlio Prestes. Olha, Deus, da família a gente tem geralmente os melhores apoios, nunca duvide disso, viu? As palavras de maior incentivo vêm de dentro de casa, isso é uma bênção, né? Graças a Deus. Aí então ela falou aquilo ali, aí a Mônica falou assim, não, Deus falou com a gente que Ele vai preparar e nós vamos voar muito, vamos viajar para muitos lugares e Deus vai fazer isso aí. Foi muito interessante isso. Muito bem, depois Deus foi falando isso ali, naqueles encontros de jovens, tal, Deus foi falando isso. Quando foi ano passado, queridos irmãos, eu vivi uma experiência muito interessante. Eu fui pregar na convenção de uma igreja, e quando eu terminei de pregar, eu encostei assim atrás. Aí o cantor Osésio Paulo olhou para mim e falou assim, rapaz, eu vou te falar uma coisa, Deus vai cumprir esse ano na sua vida uma palavra antiga que Ele tem dado para você. Aí eu disse, amém. Aí ele falou assim, ainda hoje você vai ver um sinal de Deus para a sua vida. Isso era 10h20 da noite, porque a convenção tomou lá um tempo, não sei o que, então tudo bem. Quando terminou o evento, nós subimos para comer. Quando nós estávamos lá jantando, o pastor olha para mim e disse assim, rapaz, deixa eu falar uma coisa para você. Você tem passaporte? Eu falei, não. Aí ele falou, então tira o passaporte, porque nós vamos ter um evento lá em agosto em Portugal, e você vai ser o pregador do evento em Portugal. Irmãos, eu fui para Portugal, eu fiquei 15 dias pregando em Portugal. Depois eu voltei para o Brasil, Deus me deu a oportunidade de novo, eu voltei para a Espanha, fiquei mais 12 dias pregando na Espanha, estudando lá. Aleluia, não duvide, quando Deus promete, Ele cumpre sobre a tua vida. Pega na mão desse irmão e anima o coração dele. Diz, Deus vai cumprir palavras antigas. Deus vai cumprir palavras antigas. E Deus vai fazer coisa nova, coisa diferente. Não importa quanto tempo tenha passado, não importa quanto sofrimento você tenha enfrentado, se Deus falou, acredite na palavra de Deus, acredite na promessa de Deus, em nome de Jesus. Quando é que a gente vive o novo de Deus? Em segundo lugar, nós vivemos o segundo de Deus, primeiro quando Ele cumpre palavras antigas, amém, irmãos? Em segundo lugar, nós vivemos o novo de Deus, quando o povo de Deus se santifica para viver no amanhã, maravilhas que só Deus pode fazer. É muito interessante que Deus fala através de Josué para todo o povo de Israel. Em Josué capítulo 3, versículo 5,
santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Aleluia, Deus está chamando-nos nesse ano de 2025 para um compromisso de santidade e de pureza com o Senhor. E se você assumir um compromisso de andar em justiça, em integridade, em fidelidade, em verdade com Deus, Deus está dizendo para você: eu vou fazer coisas novas, coisas novas, coisas novas. Eu estive na igreja de um amigo esses dias pregando, aí ele chegou para mim e disse assim: Henrique, eu quero te chamar para um desafio esse ano. Falei: qual é o desafio? Ele falou assim: é o jejum de Hebron. Falei: o que é isso aí? Ele falou assim: 30 dias, Henrique, 30 dias de jejum. Falei: 30 dias de jejum? Aí eu falei: mas como que é isso aí? Assim, é 30 dias ao longo do ano? Como é que é? Aí ele: não, 30 dias ininterruptos. Você pode tomar uma água de manhã e pode tomar um suco natural de manhã. Depois desse suco e dessa água, você vai ficar 30 dias orando e buscando a Deus. E você vai ver como Deus vai fazer coisas extraordinárias. E aí ele me contou uma experiência que eu achei interessantíssima. Ele estava precisando... Ele estava pastoreando uma igreja e precisava que Deus fizesse algo novo e extraordinário na igreja. E aí ele convocou os irmãos para um jejum coletivo. E os irmãos entraram num jejum coletivo que começou com 7 dias, depois foi para 14 dias, depois foi para 21 dias, depois foi para 30 dias. E depois desses 30 dias, Deus fez coisas extraordinárias na igreja. Quando a gente entra para o caminho da santificação, o caminho da pureza, o caminho da oração, o caminho do jejum, o caminho do compromisso com Deus, Deus vai mexendo na nossa vida e Ele vai mudando a nossa história. Se você se santificar, se você dedicar a Deus, aleluia, maior tempo em oração, uma vida de maior justiça e de maior integridade, saiba, Deus vai usar você poderosamente, Deus vai usar você gloriosamente, Deus vai fazer coisas extraordinárias. Fala para o seu irmão: se santifique, porque Deus vai fazer coisa grande. Você acredita nisso? Se santifique mesmo, porque Deus vai fazer coisa grande. Deus vai usar as suas mãos poderosas, poderosamente. Deus vai colocar palavras poderosas da sua boca. Deus vai usar você grandiosamente. Às vezes a gente quer viver coisas extraordinárias de Deus, mas nós permanecemos na baixeza espiritual, nós nos mantemos na mesmice, a gente faz as mesmas coisas, cumpre os mesmos protocolos, da mesma forma, e aí a gente vive os mesmos resultados e fica chateado com Deus. Deus está convidando-nos para subir a montanha. Deus quer que a gente suba um pouco mais, e lá em cima, lá no cume, lá no cimo, lá no topo, Deus vai revelar coisas novas para nós. Deus vai revelar coisas diferentes para nós. Deus vai fazer coisas novas. Você acredita nisso em nome de Jesus? Aleluia. Coloque esse desafio: eu vou jejuar mais, eu vou orar mais, eu vou cultuar mais, eu vou me santificar mais. E se você fizer isso, Deus vai fazer coisas novas na sua vida, em nome de Jesus. Terceiro e último lugar, quando é que Deus faz coisas novas? Quando palavras antigas são cumpridas, quando nós nos santificamos para viver as maravilhas do amanhã. E em terceiro lugar, quando aceitamos que Deus nos traga dores e rupturas que vão gerar transformações poderosas. Aleluia. Não é fácil o processo de mudança, não é fácil, gera dores, essa sensação de ruptura gera agonia no nosso coração, mas se a gente enfrenta esse processo de dor e enfrenta esse processo de ruptura, a gente vive transformações extraordinárias, gloriosas de Deus, maravilhosas de Deus. Deus tirou Israel do Egito, e isso foi rápido. Em pouco tempo Deus tirou Israel do Egito, mas para tirar o Egito de dentro de Israel durou uma geração,
inteira. Aleluia. Essa mudança não é fácil. Não é fácil a gente romper. Não é fácil a gente sair do lugar. Não é fácil a gente fazer coisas diferentes. Não é fácil a gente suportar as dores. Mas somente experimenta essa novidade aqueles que estão dispostos a viver essas dores, a experimentar essas rupturas, para que Deus faça de fato e de verdade algo novo. Fala para o seu irmão: Deus está te chamando para sair, para viver coisas novas com Ele. Ô Abraão, vem de Ur, Abraão. Abraão está no meio da parentela, está na casa dos pais dele, está na cidade, do ambiente dele, mas Deus diz: eu quero você fora de Ur. Aleluia, glória a Deus. Só quando a gente está disposto a sair, que Deus vai fazendo coisas extraordinárias. O Jacó, enquanto ele está em Canaã, Deus não faz nada com ele, mas quando ele é obrigado, ele é forçado, quase que a força, Deus o arranca lá de Canaã e o coloca no deserto de Padã Arã. É ali no deserto de Padã Arã que o Jacó vê o céu aberto, vê anjos subindo e descendo, e a história dele é mudada. O José, enquanto ele está debaixo das asas do pai dele, ele é um menino preferido, ele tem túnica colorida, ele é filho da mulher amada, mas ele não vive propósitos extraordinários de Deus. É necessário que ele saia de debaixo das asas do Jacó, e ele vai viver debaixo da sombra do Altíssimo. É necessário que ele saia de debaixo do amparo do Pai, para viver sob os cuidados maravilhosos, surpreendentes e extraordinários de Deus. José, sai daí, José, e vem viver algo novo, algo surpreendente, algo maravilhoso. Oracandoremachurabai. Deus quer que você rompa também. Deus quer que você enfrente também. Deus quer que você aceite os processos de mudanças também, para que você viva algo extraordinário da parte dele na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. O Moisés está muito bem obrigado no palácio lá no Egito. O Moisés está protegido por Faraó, ele está amparado pela filha de Faraó. Mas um dia o deserto de Midian o chama, e aí quando a gente não quer sair, Deus dá um jeito de nos arrancar, e Deus tirou Moisés de lá, e jogou ele lá no deserto. E aí lá no deserto ele é só um peregrino. A crista, a coroa, o glamour, o pedestal de príncipe caiu. Ele é só um nômade, ele é só um forasteiro, ele agora é só um peregrino, ele é um homem que está andando errante no deserto. Mas tem uma coisa: ele está num processo de transformação para viver algo extraordinário de Deus. Fala para o seu irmão: sai, porque Deus vai fazer uma obra extraordinária. Fala para ele: muda, porque Deus vai fazer uma obra gloriosa. Fala para ele: aceite os processos de transformações, porque Deus vai criar algo novo. Algo novo, algo novo. Quantos têm essa esperança? Levante a mão, por gentileza. Levante a face, levante a voz. Abra sua boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Sai, Daniel de Judá. Aleluia, glória a Deus. Sai, Daniel de Judá, e vem para cá, para a Babilônia, para experimentar coisas especiais de Deus. Vem, 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 vem. Aleluia, glória a Deus. É interessante que o João Batista, ele é criado na comunidade dos essênios, e a comunidade dos essênios é a comunidade que vive nas cavernas. Mas um dia Deus fala para ele: sai da caverna. Ô João Batista, vem para cá, João Batista, sai da comunidade dos essênios, vai para a beira do Jordão, e lá você vai ver a glória de Deus se manifestar. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Jesus, queridos irmãos, ele também teve que sair. Ele saiu de Belém, ele foi para o Egito, depois ele sai do Egito e vai para Nazaré. Mas no dia que é o dia de Deus fazer uma obra nova na vida de Jesus, ele tem que sair de Nazaré. Paulo tem que sair de Jerusalém e ir, aleluia, glória a Deus, para Damasco. Pedro tem que sair de Jerusalém e ir para Roma. É assim que Deus vai trabalhando na nossa vida, conforme Ele vai
promovendo essas rupturas, conforme Ele vai promovendo essas dores, conforme Ele vai promovendo essas agonias e essas angústias, Ele vai gerando coisas novas e coisas novas.